Teste da placa do home Samsung HTC 350. Essa daqui é a placa fonte do home. E muitos clientes aí têm tido dúvida na hora de fazer os testes, tá? Não sabem polarizar a fonte. O que acontece? Não é liberado a tensão de 12 volts ou 22 volts, tá? Então o que precisa ser feito como teste? Faz o teste em bancada, tá? Remove lá do aparelho do home theater, deixa só a placa de fonte, tá? Para que você não seja influenciado por um problema na placa principal. Só que ao fazer esse tipo de teste, é natural que você ligue a fonte e ela não libere todas as tensões, tendo em vista que ela precisa de alguns comandos. Nesse caso específico desta fonte, nós precisamos aqui do pino de power no pino 9, tá? Na verdade, um pino não, um comando de power aqui no pino 9. Então, sem esse comando de power, nós não vamos ter os 12 volts sendo liberados aqui no pino 5 e 6, e nem os 22 volts sendo liberados também, tá? Então, o que tem que ser feito? Para se fazer esse teste de bancada é bem simples, tá? Vai precisar do multímetro, um cabo da rede elétrica, que você pode usar o mesmo do equipamento, né? E um resistor de 1 kΩ, tá? Eu estou utilizando aqui ele na garrinha jacaré para ficar mais fácil para exemplificar. E como é um pouco complicado colocar esse resistor aqui direto nesses terminais, correndo-se o risco de provocar um curto, eu estou utilizando aqui um terminal aqui do filtro L5602, tá? Então esse terminal aqui, na verdade, nós temos 5 volts, tá? Então eu preciso dessa tensão positiva para gerar o comando de power on, tá? O resistor de 1 kΩ, ele vai limitar a corrente que passa por aqui para jogar para o pino, na verdade, para o circuito, né, de power on. Se nós seguirmos o pino de power on aqui, que é o pino 9, ele vai vir aqui neste jumper, o W112. Então eu preciso colocar um resistor entre o W112 e entre o L5602, tá? E é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, jumpeando deste ponto a esse, eu tenho aqui neste pino o W101, que é a saída de 12 volts, tá? Que se nós seguirmos também com o multímetro, vamos chegar aqui que ele está conectado no pino, vamos lá, 12 volts, pino 5 e 6, tá? Então, o jumper W101 está conectado no pino 5 e 6 aqui do conector. É somente para poder ficar mais fácil, não correr o risco de provocar um curto na placa, tá? Então, primeiro eu vou fazer os testes dessas tensões de 12 volts aqui, sem a conexão do resistorzinho, tá? Então, vamos lá. Estou utilizando o terra aqui da fonte de alimentação, multímetro na escala DC, tá até com a bateria fraca, mas não vai influenciar na medição. Então, se eu pegar aqui a L5602, que é o ponto onde eu vou ter 5 volts, nós vamos perceber que nós temos 5 volts aqui, tá? 5.93. Então, temos 5 volts. Porém, se eu seguir aqui, contar aqui até o pino 5 e 6, não vou ter 12 volts, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veja que nós não temos 12 volts aqui. E se eu pegar aqui a W112, desculpa, o W101, que é os 12 volts aqui, também não temos a tensão de 12 volts. Mas olha só que interessante, vou manter conectado aqui o multímetro e vou conectar aqui no pino de 5 volts. Tá? Eu vou pegar o outro terminalzinho aqui do resistor e vou conectar aqui no W112, que é o comando de power, tá? Estou fazendo as vezes da placa principal. E olha só o que acontece. Tá? Então aí eu tenho a liberação dos 12 volts. O que eu estou simulando aqui? Eu estou simulando que essa fonte está conectada ao aparelho e que o aparelho está dando o comando de power. Tanto é que se eu remover aqui, essa tensão tende a cair. Olha só, caindo a tensão. Conecto novamente, ou seja, está recebendo o comando de power, a fonte libera as demais tensões, tá? Então aí eu vou ter 12 volts aqui também e vou ter os 22 volts aqui, tá? Então, ou seja, a fonte, esse é o teste que você tem que fazer, na verdade, nessa fonte, tá? Então não adianta, troquei a placa, não funcionou. Poxa, não é bem assim. Então o que a gente precisa fazer? Como técnicos, precisamos analisar, tá? Então, a fonte tem alimentação que está gerando 5 volts. A principal tensão que você precisa se preocupar aqui nessa condição de teste em bancada são com 5 volts, tá? A sua atenção foca aqui nesses 5 volts. Tem 5 volts, aí a partir daí, verifica onde é que eu tenho o comando de power, tá? Nesse caso aqui, estou deixando mastigadinho aqui. Então é só conectar um jumperzinho, na verdade um resistor aqui, né? De 1 kΩ para limitar a corrente e não danificar o circuito de power on. E aí você tem aí a sua tensão de 12 volts sendo liberada, tá? Agora, se você fizer o teste de bancada desse jeito aqui, sem a polarização, meu amigo, não adianta, tá? Os 12 volts não vão aparecer de jeito nenhum. E essa regra aqui, ela serve para todas as placas de fonte de alimentação, tá? Evidentemente que a pinagem e as tensões vão se diferenciar.
Existem alguns poucos modelos em que o comando de Power On não é em nível alto, ou seja, você não coloca um resistor para os 5 volts, você coloca o resistor do pino de Power On para o terra, tá? Mas são poucas as fontes. E existiam outros casos ainda em que mesmo você fazendo essa polarização ainda não libera as tensões de 12 ou 24 volts. Algumas fontes ainda se faz necessário que se faça o seguinte, que se coloque uma carga na linha de 5 volts. Ou seja, você precisa colocar um consumo na linha de 5 volts. Pois só colocando o pino de Power On, ele não libera 12 nem 24. Tá? Não é o caso da fonte de home, eu digo algumas fontes de TV. Dá muito desse pepino. Muitas vezes a pessoa troca a fonte porque ele já fez o teste equivocado na placa original do aparelho, ele só fez o teste polarizando o Power On, e já é meio caminho andado, mas ele não colocou carga na linha de 5 volts. Daí não funciona. Como eu disse, repito, não é esse o caso. Nesse caso aqui nós percebemos que colocando o pino de Power On em nível alto, a tensão de 12 é liberada em 22 volts. Mas fiquem atentos, existem fontes de alimentação que para liberar as tensões da fonte principal, há necessidade de se colocar consumo na linha de 5 volts, tá? Se não colocar consumo na ordem aí dos 100, 200 mA, não adianta, meu amigo. Você vai trocar 20 placas de fonte, você vai revirar o aparelho todo e não resolve, tá? Põe uma carguinha lá, uma lâmpadazinha de pisca de carro, né? Aquela lâmpadazinha de baixo consumo na linha de 5 volts que vai funcionar direitinho. Um resistorzinho aí que te proporciona uma corrente aí de uns 100, 200 mA até uns 500 mA não vai afetar a sua fonte e você consegue fazer o seu teste, ok? Então fica a dica aí. Fonte de alimentação, teste em bancada, sempre verifiquem no diagrama, que seja no manual de serviço, que seja em esquema elétrico conseguido na internet, ou informações na placa, onde estão os pinos, né, quais são as suas funções, e verifiquem, façam a polarização, tá? A outra diquinha aqui que pode ser dada é a seguinte, tá? Aí como é que eu sei qual é o nível de tensão que precisa para o pino de Power On? É só usar a lógica, tá? Então, se o pino de Power On, por exemplo, no meu caso aqui, ele está em nível baixo, significa dizer que para que essa fonte ela saia desse estado de stand-by, eu preciso inverter esse nível. Está em nível baixo, eu jogo ele a nível alto, como o resistor de 1 kΩ. Tá? Agora, se eu medisse em uma fonte e no pino de Power On eu encontrasse uma tensão de 3V3, 5 volts, significa dizer que esse circuito ele trabalha com lógica inversa. Então, ao invés de ligá-lo no positivo, no 5 volts, que não ia fazer diferença nenhuma, eu preciso ligá-lo no terra, tá? Então, isso são para fontes específicas. Então, pegou a fontezinha, vai fazer teste de bancada? Pô, não esquece. Ah, outra coisa importante, tá? Verifica qual é o aterramento que você está utilizando. Tem clientes que muitas vezes vão fazer os testes e utilizam terra do primário. Daí vai ser feito o monitoramento das tensões, e evidentemente vai dar uma tensão flutuante e não vai bater nada, né? Não vai bater as leituras, porque está utilizando o terra do primário da fonte. Então certifique-se de que o terra é o mesmo do secundário. Nesse caso aqui, as trilhas elas seguem aqui, fecham, é o mesmo terra, tá? Então, terra do secundário, pino de Power On polarizado, seja ele com lógica positiva ou negativa, e dependendo do circuito, se tiver na dúvida, põe uma carguinha aí que consuma de 100 a 200 mA, tá? E com isso você faz o teste. Colocou carga, polarizou, tá com terra certo, não liberou as tensões, aí sua fonte tem problema. Mas se não fizer tudo isso daí, você nunca vai ter a certeza, tá? Então segue essas dicas aí que dá certo, tá bom?